Agradecemos pela oportunidade que se renova a cada sábado de aqui nos reunirmos em Teu nome, buscando o estudo aprofundado da doutrina espírita por meio das palavras registradas por João no Apocalipse, podendo, com as chaves que a doutrina espírita nos oferece, buscar o entendimento profundo daquelas advertências para as nossas vidas, para os nossos trabalhos na Terra, para os esforços pela evolução, pela transformação moral. Possamos nós, em conjunto, associados pelos laços da fraternidade, do amor, da solidariedade, realizarmos, sob Teu amparo e inspiração, o melhor ao nosso alcance. Que as Tuas vibrações de compaixão, misericórdia, piedade, envolvam-nos a todos e a toda a humanidade, hoje e sempre. Bom, gente, bom dia para todos. Bom dia, Júlio, bom dia, Denise. Bom dia, Beto. Os amigos que estão presentes, sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec. Abraçamos os nossos web amigos que se encontram em seus lares ou em trânsito, acompanhando através dos celulares. Eu endereço também um abraço a todos os amigos que estão acompanhando pela Rede Amigo Espírita, um seminário do GESUB, lá em Uberaba, onde o Zé Aparecido está junto com vários amigos, dentre eles o Beto Ramos, que é o coordenador do evento, o Paulo Henrique Figueiredo, que está ministrando seminário sobre autonomia, César PR e outros integrantes que estão trabalhando os temas. E eu convido vocês a acompanhar ao longo do sábado o evento. E depois acessem na Rede Amigo Espírita a palestra que o Paulo Figueiredo fez ontem sobre autonomia. Então, um abraço para todos. De nossa parte, vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse, livro atribuído ao apóstolo João, revelação de Jesus Cristo para João na ilha de Patmos. Nós estamos trabalhando exatamente o capítulo 11, hoje o encontro de número 172, com o tema Corpos Postos em Sepulcros. Nós vamos, então, fazer a leitura do texto, como sempre fazemos. Nesse encaminhamento dos primeiros versículos do 11, nós já estamos atingindo quase a metade do versículo. E esse capítulo, ele trouxe para nós muitos desafios. Então, que a gente possa ler, tirando o espírito da letra. O estudo do Apocalipse significa revelar, tirar o véu. E, sob o ponto de vista do Espiritismo, nós vamos trabalhar aspectos que envolvem o nosso entendimento, o nosso conhecimento para mergulhar no mundo íntimo, porque esse é o objetivo do Evangelho, a nossa transformação pessoal, mas também, quando é possível, a gente faz algumas análises no que remonta ao momento histórico que estamos vivendo. Pois bem, sem delongas, leitura do primeiro versículo do capítulo, que é intitulado As Duas Testemunhas. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. E estas, as duas oliveiras
e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Vamos lá. A aventura, a terra sagrada do coração. Vamos tirar o véu, usando a chave do Espiritismo, conforme Allan Kardec nos apresenta. Esse movimento que nos encontramos dentro do texto, principalmente nesses 2 versículos. Aliás, eu vou abrir o versículo 8º ao 10º, vou reler o 8º. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Aqui nós temos o painel da nossa realidade íntima e social. Nós já estudamos aqui, convidamos vocês para os temas anteriores, que encontram disponíveis no site da FEAC, tanto no Vimeo quanto no site oficial, www.feac.org.br, como na conta do YouTube da Rede Amigo Espírita. Então temos 172 vídeos. E quem gosta de áudio, no SoundCloud para baixar o áudio também. Pois bem, vamos lá. Então, dentro do contexto momentâneo, na nossa atualidade espiritual, nós estamos diante de um fato importante. O Senhor da vida ofereceu testemunhas, as 2, que representam a mensagem viva do Evangelho, que vai ecoando na história da humanidade. A mensagem que foi iniciada quando precursores vieram à Terra, desde o Egito Antigo, lá no símbolo de uma falange que hoje nós compreendemos como a raça adâmica, que naquele período ficou conhecida através de uma escola egípcia que alguns reputam como o fundador Hermes Trismegisto. Desde aquele período, passando pelas tradições antigas que foram interpretando estes pensamentos do alto, até atingirmos o momento em que no Egito Moisés liberta o povo, para que o povo na diáspora pudesse levar para o mundo a mensagem do Deus único. Era uma interpretação sob o ponto de vista de um desenvolvimento de uma doutrina de cunho moral, classificada por Allan Kardec como a primeira revelação, que o mundo ocidental iria receber esta mensagem. Por quê? A primeira mensagem, ou seja, a prisca teologia, ela foi sendo interpretada no mundo oriental.
entre os hindus, e etc, etc. E ela foi se esparramando. Então nós vamos encontrar essas tradições no meio dos celtas, posteriormente entre os gregos, romanos, e etc, etc, etc. Então, em cada região, nós vamos ter notícias do que chegou lá atrás. Mas foi em Moisés que a proposta era de unificar, universalizando a mensagem. Por isso é que a tônica é do Deus único e da formação da família. Este foi um dos pilares do trabalho do povo hebreu. Família, fraternidade, sob a égide de um Deus único, que enviaria no tempo um Messias, que seria a materialização, entre aspas, da mensagem sob o ponto de vista vivencial, que iria libertar um povo, que na verdade é o planeta, não é uma raça, não é uma etnia. Jesus. Para que Jesus coroasse toda a mensagem que os precursores trouxeram, sob o ponto de vista filosófico e religioso. E científico também, porque a ciência estava embutida. Na época não tinha separação, ciência e religião. Isso é só para a gente fazer um breviário. Então Jesus é o coroamento. Jesus é a expressão máxima da vivência da lei divina. Pois bem, então quando Jesus fala para João em Patmos, e João transfere essa mensagem em texto, dizendo que haveria um período que uma grande cidade estaria diante dos feitos de duas testemunhas. Essas testemunhas simbolizam, então, todos os mensageiros que procuraram viver a mensagem do Evangelho no tempo. Ficou claro? Moisés universalizou, Jesus iluminou e a mensagem ecoa. São 2000 anos de Jesus para cá. Agora, observem bem como que quando a gente fala em cidade o assunto é complexo. Porque hoje Jesus é reverenciado pela humanidade inteira como um grande líder, um filósofo, mas apenas 1/3 da humanidade se diz cristã. 1/3. Então nós temos 2/3 espiritualistas, né? Temos dentro dos espiritualistas, nós temos dividido em várias frentes, não é? O budismo, o islamismo, que por sinal hoje se configura como um percentual considerável de adeptos no mundo inteiro. Não é isso, Júlio? Sim. Então observe, 2000 anos, a mensagem de Jesus, ou o cristianismo, ele é aceito como crença apenas por 1/3. 1/3. E nesse 1/3, observe bem como é complexo. E nesse 1/3 nós temos vários movimentos. Por isso que essas testemunhas ficaram subjugadas, mortas na praça. A praça representa, então, o ambiente social. Por quê? É lá fora que a gente diz o que está aqui dentro. Estão de acordo? Então, o que nós vamos encontrar na praça? Que a gente trabalhou bastante aqui a ideia de Sodoma e o Egito. Versículo 8º, semana passada, né? Aliás, por 2 semanas nós trabalhamos esse versículo. Rapidinho. Sodoma e Gomorra, Antigo Testamento. Mas Sodoma representa as faixas inferiores. Sodoma representa o prazer sob o ponto de vista das paixões desgovernadas, as vivências infelizes,
as opções menos agradáveis para o espírito. Certo? Com as facetas, nas complicações em vários setores. Então, quando fala em Sodoma, a nossa mente trabalhada no mundo medieval, a primeira coisa que a gente vai afirmar é que Sodoma representa a sexolatria. Por quê? O sexo foi rotulado como uma prática pecaminosa lá desde os tempos de Tomás de Aquino, lá naqueles movimentos do cristianismo. Não é? Mas não é apenas o sexo. São todas as manifestações das paixões, fomentadas pelo egoísmo e pelo orgulho. Certo? Então, Sodoma está dizendo para nós de um passado complicado, que reverbera no presente. Eis o estado social que vivemos. E aí a gente, quando estudamos a filosofia, que a gente sai do painel externo, a gente vai perceber, com o auxílio do Espiritismo, que hoje nós estamos sendo convidados pela multidão, pela pressão, pelos problemas, a mergulhar dentro do mundo íntimo, a duras penas, com muita dor, para começar a cuidar desta postura nossa de ter matado as testemunhas. Então, sob o ponto de vista histórico, o que nós fizemos com a mensagem de Jesus? E das outras tradições também, tá bom? Fizemos isso no hinduísmo, fizemos isso no budismo, fizemos isso em todas as religiões. E algumas nasceram já como fruto do matar a testemunha, porque existem religiões que eu não preciso citar, que nasceu sob o guante da guerra, do sangue e do ódio. Então ela nasceu de um movimento social, de disputa de espaço. Tá? Então cada um pesquise que vocês vão saber do que eu estou falando. Que foram religiões que já se propuseram desde o início a um método chamado de submissão, tirania, ditadura mística. Mas voltando ao cristianismo, que é o nosso foco principal, porque somos egressos do catolicismo, né, de outras vidas, também, que já passeamos por aí, ok? Mas sob o ponto de vista da religião oficial no mundo ocidental, o cristianismo, no seu movimento inicial, ele foi conspurcado quando instituído como religião. Porque Jesus não veio pregar uma religião. Jesus veio viver a verdade que os filósofos debatiam. Porque a filosofia, na sua essência, filosofia que discute a existência dos seres e a importância das virtudes no desenvolvimento moral, então eu estou me referindo às tradições filosóficas. Não estou falando de filosofias banais, rasteiras, chulas que existem por aí, que vão fomentar tudo que agride o bom senso, a ética e a moral. Mas a mensagem, quando instituída e abraçada por Constantino em 325, como a religião tradicional do Estado romano, ali, em nível social, econômico, político, histórico, a mensagem de Jesus, ela foi polarizada em duas frentes. A primeira, ela se tornou mística. Ela se tornou uma tradição. E ela trouxe do judaísmo todo esse arcabouço de prática externa, de culto religioso, certo? E o que, inclusive, promoveu o fanatismo, a fé cega, que não foi o que Jesus trabalhou. Jesus falou da fé do coração.
Ele não falou que você tem que acender vela, que você tem que ir à missa, que você tem que respeitar um padre ou pedir a bênção porque o padre representa Deus. Ele não falou nada disso. Estudem as tradições judaicas, que vocês vão ver os sacerdotes que sacrificavam. Eu estava te contando do episódio o filme que eu estou assistindo, Madalena, Netflix. Vale a pena. Então lá tem o Herodes Antipas, comete as atrocidades, depois ele convoca o sacerdote para que ele faça um ritual religioso, sacrifica aí um novilho, né, para limpar meu pecado, limpar a barra. Aí tem um caso lá que ele manda sacrificar até mais uma para garantir, porque um outro foi só um meio pecado. Isso é tradição. Isso tem a ver com tradição. Mas pode também ter a ver com aspectos da psicologia, do medo. Eu temo a Deus. É o temor, certo? Agora, sobre a outra polaridade, a mensagem do Cristo foi materializada sob o guante do Império Romano. Então, temos aqui, para repetir, a igreja é fundada, então a mensagem do Cristo ela se torna imperialista, Roma, mística. Eu vou usar as expressões que trazem o peso do judaísmo. E dentro de uma análise profética, que nós vamos encontrar no Apocalipse, na expressão, por exemplo, da grande prostituta, a besta, ela, para alguns teólogos, é a própria Igreja Católica. Nós não estamos falando do movimento cristão, que ajudou muita gente, que ajuda milhões de pessoas até hoje, que se movimentam pela fé, tá? Nós não estamos discutindo a crença das pessoas. Nós estamos falando do movimento administrativo, político, que foi implementado, certo? E que perdurou do século IV até o ápice do ano de 1870, quando o Papa lançou a encíclica da infalibilidade papal. Ali foi o ápice e o início da queda. Queda de todo um edifício que representa o mundo antigo. Então nós estamos vivendo um fenômeno, gente, que é espetacular. Nós estamos no meio, praticamente, entre o mundo velho e o mundo novo. Só que o mundo novo apenas está iniciando. Entendeu? Então, quando a gente estuda o Espiritismo, aonde a espiritualidade vai falar que a partir do Espiritismo tudo iria tomar uma nova direção, a gente fica empolgado. Quem está começando o Espiritismo fala assim, então tá, agora eu achei. Pegou na veia. Agora vai no tranco. Agora a humanidade. E a gente já quer o resultado depois da reunião do Apocalipse, o mundo já tem que estar totalmente mudado. E não. É assim. O processo é lento. Ele é passo a passo. E nós estamos falando, observe, que o cristianismo, ele perpassa aqui 1/3 de uma população de 8 bilhões. 1/3. Mas como é que vai fazer para chegar nos outros 2/3? A mensagem ela não vai chegar por vias de fora para dentro. Esse que é o pulo do gato. Eu gostaria muito, eu vou fazer uma prece para esta minha fala chegar para um companheiro que me fez uma pergunta por e-mail. E se acredita que a idade e o tempo não me permitiu responder o e-mail dele, mas já em 3 reuniões eu falei. Um e-mail muito bem escrito. E ele falou assim, ansioso pela mensagem do Espiritismo e pelo mundo todo. E ele falou assim, então será que a internet é que vai... Aí um outro me falou assim, pô, a gente tinha que investir mais, panfleto, a gente tinha que encontrar milionários para montar televisão. Aí, sim, amigão,
você está se movimentando igual os demais. Nós temos que pensar diferente com os espíritos para fazer diferente. Não crie expectativa na transitoriedade de um relógio. Não é assim que funciona. Porque possivelmente nós já discutimos esse assunto lá nos tempos de Roma, viu, Júlio? Não foi isso que eu... Não, eu ia falar, não vou falar. Não, isso já nos foi revelado em reunião mediúnica, essa questão aí espontaneamente lá no Camilo Chaves, né? Aliás, o Camilo Chaves que tem implicações aí com Babilônia e esse movimento todo, Babilônia, Roma, Babilônia mística, e hoje é como se essa Babilônia mística hoje estivesse sendo demolida pelo materialismo, e a Babilônia materialista, de certa forma, tem ressurgido, não tem? Sem Os dúvida. movimentos aí que você aludiu aos 2 terços, à própria, vamos dizer, submersão do cristianismo na praça do materialismo, ou a submersão ou subversão, acho que os dois termos aí estão bem ajustados, em que os movimentos do ressurgimento da Babilônia hoje, o modo bem mais ampliado. É um assunto para a gente pensar, não é? Nós estamos pensando a 172 encontros e quantos que vão se multiplicar pela frente. Então, é um momento muito especial. E essa praça, ela caracteriza, então, um grande laboratório. Um grande laboratório. Reflitamos. Só que essa praça não é a praça do bairro aqui não, viu, Fernanda? Nós estamos falando da praça íntima. Sodoma e o Egito estão aqui. O Egito representa história, porque nós citamos o Egito como a base de todo o processo filosófico que está sendo cada vez mais discutido no mundo. Mas o próprio Egito, sob bases do imperialismo, também foi destruído. O que é motivo até de discussão de alguns. Alguns céticos ou alguns adversários, estando na Terra ou no mundo espiritual, dizem: se essa mensagem fosse verdadeira, ela estava aí até hoje. E o que aconteceu? A sociedade abafou. Por quê? Nós escolhemos caminhar pela senda do materialismo e pelo misticismo. O misticismo, na verdade, ele representa todo o anseio da alma de atendimento. Então, em todas as suas reencarnações, salve algumas que tu possas ter sido um cético ou um ateu convicto, salve algumas. Mas a grande maioria delas nós tivemos algum momento de religiosidade. Por quê? Porque a nossa persona, que é o veículo de manifestação do nosso ser, da nossa essência, ela vai se ajustando, ela vai se adequando para ter uma vida mais plausível, mais agradável possível. Então, em determinados momentos, você procura Deus na hora do sufoco. Na hora do sufoco. Eu estava vendo um filme, o indivíduo, ele era cristão, depois ficou pagão. Aí, no meio de uma batalha entre os nórdicos lá, etc., ele tomou a flechada e ele falou assim: Jesus Cristo, me abençoe. Aí o outro falou assim: mas você não abandonou esse Cristo? Não, você não abandonei, mas você acabou de gritar o nome dele. Eu achei assim, espetacular essa cena. O corpo morto da praça, né? É o corpo morto da praça. Muito bem lembrado. Por quê? Essas testemunhas foram mortas por escolhas, pela opção do utilitarismo. Só que não se abre mão do divino, porque ele é essência. A fé no mundo primitivo ela é cega, mas ela existe. Ela é rudimento. Ou melhor, ela é um bem precioso.
O animal, tem uma cachorrinha lá em casa, soltou foguete, ela entra para debaixo do armário. É um motivo de preservação. Ela tem que buscar segurança. Certo? Quando nós estamos em dificuldade, Senhor, meu Deus, me ajuda. Mas observe que esses movimentos são movimentos utilitários. Embora a essência seja magnânima, seja genuína. Eu venho ao centro para limpar a barra. Companheiro, eu atendendo esse companheiro com passe magnético, com câncer, fase terminal, ele me disse assim, pô, a vida toda eu fui apaixonado com o espiritismo. E agora é que eu estou recorrendo a uma visita. Poderia ter sido diferente. Aí eu disse para ele, não era para ser. É daqui para frente que tu tem que olhar. Ah, mas eu estou desencarnando. Eu disse, muito bem, é daqui para frente que tu tem que olhar. Vai morrer o teu corpo. Mas e a tua alma? Você está despertando consciência. O movimento é esse. Despertou, tocado pelo conhecimento, conhecimento toca o ser, toca a essência. Agora, se o conhecimento veio pelo mecanismo da dor, é circunstancial. Esse conhecimento pode ser adquirido pela via do seu esforço em correr atrás de um livro, de beber numa fonte que é limpa, procurar referência. A referência para nós é Jesus. Agora observemos que somos nós que matamos essas testemunhas. E essas testemunhas falam em nome do Cristo. Para não dizer que a maior testemunha é o próprio Jesus. O que nós fizemos com ele? Nós matamos Jesus. E o seu corpo foi crucificado para que todos pudessem ver no Gólgota. Ficou lá, os romanos definiram Monte da Caveira. Monte da Caveira. Tem uma obra que é imperdível para quem estuda Espiritismo. Há 2000 anos, obra do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Se você não leu, leia. Leia como história, mas depois você volta para estudar. Tem uma cena extraordinária. Lívia, a esposa de Lentulus, trancafiada em meio aos escombros da vida, incompreendida, era amada pelo marido. Mas o orgulho criou uma série de dificuldades para a mulher, que ficou 25 anos casada sem poder conversar com o marido. Porque ele era o senhor. Olha a arrogância, a presunção. O autoritarismo. E ela sofrendo, ela encontra consolo no Evangelho. Ela tem notícias de Jesus através de uma escrava, Ana. A Ana contava, a Ana assistia às pregações de Jesus, junto com o tio Simeão. Mais à frente, Lívia, depois que Jesus é preso, ela vive um momento especial. Essa cena é marcante. Ela estava na casa, no apartamento deles, e de repente, Jesus estava crucificado no monte. E ela tem uma intuição, ela vai à janela e vê a cruz do alto. E naquele momento, ela toda sensibilizada diante do fenômeno, ela faz uma prece e Jesus começa a dialogar com ela. Na intimidade, o ser, a luz brota. O homem estava na cruz, mas o espírito estava atendendo a todos que vinculados se encontravam com aquele episódio. Então, na verdade, não era o espírito de Jesus que estava ali na cruz. Era o espírito da mensagem dele, é diferente. A mensagem dele resplandece para nós até agora. Mas o corpo dele continua estirado na praça de Sodoma e do Egito. O intelectualismo indiferente. Isso é para a gente refletir. E com detalhe,
nós não queremos sepultar os corpos. Por que você não quer sepultar o corpo da testemunha? Está escrito no texto. Lê para mim, Júlio, o verso 8º. É o 9º, desculpa, não é? O versículo? É. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Você já começou a falar, continua falando. Então, por que a gente não sepulta? O interesse, a consciência, não seguimos, não praticamos, mas também não deixamos, não, deixa aí. A cruz está lá no canto, né? Está lá no altar. Tem templos, muitos templos que... É interessante porque tanto nos templos quanto nos poderes, né, constituídos, pelo menos aqui no Brasil, no judiciário, no legislativo e no executivo, se vê o crucifixo, não se vê assim no estampado? Será que eles começam as sessões fazendo prece, Pai Nosso? É melhor nem falar, né? Nós estamos vendo as complicações aí. Está lá o crucifixo, o corpo morto está lá, mas a ideia na intimidade, ela não está morta, né? Mas se vai tirar o crucifixo de lá, não deixa ele aí, não tira não. É capaz do elemento até agredir um ao outro lá dentro para se tirar o crucifixo. Não é isso que acontece? Tem uma discussão aí da igreja dentro e fora da escola há pouco tempo. Continua. Então, são os movimentos dicotômicos, os movimentos difíceis da nossa estruturação, que remonta aí ao passado, e nós não conseguimos... Porque, na verdade, isso está impregnado na consciência. Então, a partir do momento... Tanto que Jesus mesmo vai dizer, né? É uma profecia, agora eu não me recordo bem, que esse movimento da crucificação iria acelerar o progresso da humanidade, porque isso iria potencializar a nossa consciência, e a partir do momento que o ato foi consumado, está na nossa consciência, né? É como aquele movimento de Caim e Abel. Lá nos primeiros movimentos de Caim e Abel, que Caim assassinou Abel, na simbologia, que aquilo é uma parábola. Então nós vamos notar que um pouco mais à frente... naquele diálogo de consciência, né, entre Deus e Caim, o que foi dito? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Justiça. Ou seja, o sangue já está já enraizou na nossa intimidade. Quer dizer, a imagem já entrou, o ensinamento já entrou, e isso vai ficar como um corpo morto, insepulto, até que ele se ressurja, se torne vivo de novo. Então Jesus vai sair Aí a gente associa até com Lázaro, né? Vai sair dos panos daquela gruta e vai sair para a vida novamente. Então são símbolos aí que nós podemos aproveitar. As testemunhas estão vestidas de panos de saco. Aí. Estão envolvidas no pano, nas complicações da nossa estrutura espiritual, o intelecto, né? O intelecto viciado, a atividade intelectual é a nossa virtude. Vai dizer Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, mas a indiferença moral é o vício. Então nós trazemos o componente já na intimidade, mas está morto ainda lá dentro, mas está lá. Ninguém mexe com ele não, deixa ele quieto aí. Até que ele nós resolvemos... Aí eu preciso lembrar aqui de um movimento do Ezequiel que viu o Vale dos Ossos, lembra? O espírito de vida, até que o espírito de vida entra de novo, e então ressurge personalidade. Mas aí é do nosso próprio eu, né? Que está aí meio que desativado. Denise vai dar um toque de suavidade na nossa manhã do Apocalipse. A gente está com uma audiência muito legal aqui no chat. E a Marilac, ela acabou de fazer uma pergunta e, assim, eu estava tentando interpretar a pergunta dela. Olha só. Como pensar se sepultar o corpo se fará o movimento de transformação? Faria diferença para aprender o ensinamento?
Aí nós temos que verificar o enfoque que a gente vai dar à questão do sepultamento. O que a gente está trabalhando aqui, e o texto indica, é que o não sepultar os corpos das testemunhas é no sentido de, por mais que eu não vou aplicar o exemplo da testemunha, a minha intimidade diz, não sepulta. Ele tem que ser referencial. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. E por isso é que a gente não abre mão. Costuma o indivíduo, igual na Idade Média, ele saía para a guerra, ele ia para a capela, não é? Os representantes, aquelas batalhas, por exemplo, do Reino Antigo, da Mércia, né? Do Essex, que era a Inglaterra, guerreando contra a invasão dos vikings, dos nórdicos. É muito comum você ver cenas em filmes do rei fazendo a prece, pedindo a Deus que o guiasse na batalha. Né? E enquanto do lado de lá, né, os vikings faziam rituais pedindo ajuda para Odin, para Thor, para os deuses. Na verdade, não existe Deus melhor do que o outro. O movimento é o mesmo. Ah, mas eles eram pagãos, eles eram brutos. Não, eles não eram brutos. Eles eram desconhecidos. Por isso é que Júlio César escreveu que eles eram bárbaros. Bárbaros, mas hoje nós já temos elementos para estudar a sociedade dos celtas, que eram extremamente religiosos, dentro dos planos da doutrina que era fomentada entre eles. Mas eles falavam de Deus único. E são considerados politeístas. Os egípcios falavam de um Deus único. Não foi o que Hermes falou? O primeiro, o universo é todo mente. O universo, ele foi criado pelo absoluto, pelo todo. Ele está falando de Deus. Mas para interpretar, você tem aí Ísis, Osíris, Horus, que foram elementos trabalhados ao longo do tempo. Ísis, por exemplo, no movimento católico, Maria Santíssima. O culto a Maria Santíssima é o mesmo culto a Ísis. Que, diga-se de passagem, por quê? Porque a Europa inteira antiga, e hoje temos elementos para comprovar isso, em todas as tradições antigas, entre em todas as expressões europeias, Ísis era poderosa em cada tradição. Poderia até mudar o nome da deusa, mas ela é presente. E no meio católico, nada melhor do que escolher Maria Santíssima para ser a Ísis dos novos tempos. Então, o que eu estou querendo dizer? Que, voltando, o movimento dos nórdicos e os movimentos dos católicos que iriam se degladiar com morticínios violentos em massas, e muitas vezes com requintes de crueldade, trazia o que cada um tinha em si, que é a crença no divino. Então, todos os espíritos temos o lado divino. Eu falei da cachorrinha que corre para esconder do foguete, mas essa cadela, ela tem um movimento de generosidade dela, na expectativa de que o dono vai dar a ela alguma coisa. Você é o dono da cachorrinha, você é Deus para ela, você é Odin para a sua cachorrinha. Pegaram aí? Aí a gente cresceu, pensamento consciente, homem, sociedade. Então, no momento do sufoco, você recorre. Mas no dia a dia, você mata a testemunha. Você vende Jesus, você traz Jesus, que na verdade eu estou usando a expressão Jesus para definir ele como a referência de todas as testemunhas. Mas em budismo, muitos matam Buda, que Buda é um profeta, referência, um ser espiritualizado,
como se mata Krishna, como se afoga João Batista, como assassinamos Moisés. Pegaram aí? Como fizemos com os cristãos. Na Idade Média, com as médiuns ou os médiuns, as bruxas, fizemos delas bruxas. Colocamos muito, no mundo ocidental as tradições orientais como tradições exóticas. Então, no mundo ocidental, quando você fala, por exemplo, em esoterismo, em exoterismo, as pessoas associam logo aquelas coisas de voodoo, aquelas lojas que vendem aquelas coisas assim mais estranhas, gnomos, é uma misturança. Mas se você for lá na tradição, lá na essência, seja budista, seja hinduísta, seja o ocultismo, os espiritualistas, existe ciência ali. Existe seriedade, existe princípios. E todas elas pregam a transformação moral. Todas. Todas. Mas é óbvio que em todas nós matamos as testemunhas. É isso que eu quero dizer. Agora, você não abre mão. Você não abre mão de ter lá no cantinho o altar, como hoje em dia Maria Santíssima, São Judas Tadeu, no meio católico. Não é? Nós estamos repetindo, por exemplo, tradição romana. Os avoengos na China. Os deuses lares. Não é? Há duas semanas atrás, a gente estava falando do dia do finados, onde as pessoas todas vamos homenagear os ancestrais, aqueles que já se foram. Mas daqui a pouco, no dia 3 de novembro, você nem se lembra que você esteve lá no Parque da Colina e colocou uma flor. Porque você já está pensando na sua conta, você tem que cuidar lá do seu trabalho, da sua família, da sua doença, dos seus problemas. Aí você cria um mundo dual. Espírito e matéria. O que prepondera? Matéria. Utilitarismo. Paixão. Pegaram aí? No Espiritismo, a gente faz a mesma coisa. Nós elegemos o Emmanuel, o Bezerra, o Zé Grosso, né? O Zé Grosso vai vir aqui me ajudar. Ô, Zé Grosso, eu te amo. E daqui a pouco? Daqui a pouco eu esqueço do Zé Grosso. Aliás, ele fala que ele passa uma perda danada. O Zé Grosso, gente, para quem está assistindo o vídeo que não é espírita, eu vou dizer, Zé Grosso é uma entidade, um espírito maravilhoso, gente boa, muito iluminada, ajuda muita gente, mas é uma pessoa humana que está desencarnado. A Meimei, que a gente reverencia, a Meimei esteve aqui, outro dia, namorando com o Arnaldo Rocha na Praça da Liberdade. Arnaldo contou que foi lá que ele deu o primeiro beijo na Meimei. Praça da Liberdade. Mas eles namoravam muito na Praça Raul Soares. Tem lugar aí que a Meimei é santa. Acendem até vela para Meimei. Pegaram aí? Aí a gente está fazendo aquele movimento do medo e, ao mesmo tempo, a busca do poder. A gente dá o poder, a gente concede o poder para os espíritos e já logo avoca os espíritos para resolver os nossos dramas. E os espíritos somos nós que estaremos lá no mundo espiritual. Em breve, viu? Em breve, porque a vida passa rápido. E eu gostaria de ouvir a Dora. Dora, está nos visitando. A Dora está nos visitando e a Dora tem ali uma questão legal que eu vi que os olhos dela brilham. Dora, o que você está pensando aí? Nos ajuda aí na elaboração do tema. Carlos Alberto, cabeça assim, com muitos pensamentos, muitas ideias e assim, ao mesmo tempo achando tão... É ruim pelo fato de eu não poder acompanhar vocês, né? Infelizmente, aos sábados. São muitas informações assim que correspondem no íntimo da gente, perguntas, muitas respostas, muita emoção. É como se a gente estivesse voltando na história, né? E percorrendo aí na esteira do tempo, com tantas coisas importantes para a gente refletir.
E essas testemunhas aí estão me inculcando. Estão inculcando? Estão. Mas não é só você, não. A Regina também, não é, Regina? O que você está pensando das testemunhas? Bom, das testemunhas, olha, uma coisa que me chamou muita atenção, que você falou, que a gente cultua seres, né? É porque a gente tem que dividir, porque a gente não consegue assambarcar o todo. Então, a gente divide, dá nome, que aí é mais fácil para a gente compreender. Né? E as testemunhas vieram e estão aí com todo o conhecimento para nos ajudar, e a gente vai matando uma a uma. É verdade. Pois bem, muito obrigado. E os homens, o versículo 9, e os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Então, voltando, trazendo aqui um resumo do que o Honório disse, Honório Abreu, no ano de 2001. Os homens de vários povos, tribos e línguas e nações, componentes internos variados que foram incorporados nas reencarnações. A regimentação para a apreensão da mensagem desses profetas mortos. Aí continua o Honório. Então, todos esses componentes internos verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. O que significa? Eles formam a Sodoma global, interna, em que o corpo morto está encostado na praça dos interesses, pois não foi eliminado como queriam. E quando tudo desaba, voltam a reanimar o corpo, buscando Jesus no sufoco. Então, rapidamente a gente pode dizer ainda que esses corpos das testemunhas são aqueles aspectos positivos que nós já regimentamos, mas que de vez em quando a gente desarticula, a gente desliga. Um exemplo, eu quero progredir espiritualmente. Aí você passa por um processo, se esforça. Aí daqui a pouco você aperta o botão e fala assim, pausa, estou cansado. Férias, hashtag sul da Bahia. Não é? Chuta o balde, hoje eu mereço ser feliz. Ou, durante um tempo, tem uma história boa, período sabático. Eu acho fantástico. Sabático é bom. Fantástico, o indivíduo vai ficar 1 ano sabaticamente ociosidade dourada. Não, vai dar um time. Pois bem, então aí você desconecta para reconectar depois. Então, observe se você, tecnicamente, você vai fazendo isso constantemente. Período X, período Z. E aí isso cria um problema de sequência, não é? Solução de continuidade é o termo. Aí depois, quando você quer reconectar, é um problema. É um drama. Chico Xavier tem um episódio muito legal. O Chico passou por umas questões lá que ele teve que interromper a psicografia durante um período. Aí quando ele voltou, primeira atividade de psicografia lá na Casa Espírita, que ele se vinculava à época. Eu não sei precisar quando isso aconteceu. Se foi na época do Luiz Gonzaga, na comunhão ou no grupo da prece. Não importa. O que vale é a história. Aí o Chico foi psicografar e ele teve muita dificuldade na sessão, porque era muita gente expectante de uma carta de um parente desencarnado. E eis que se comunicou um jovem mandando uma carta para a mãe, carta consoladora. E o Chico teve uma dificuldade, porque a mãe endereçava para ele vibrações assim, de muita tensão, de muita ansiedade, de muita angústia. E o espírito, por sua vez, também se enovelou naquela sintonia de vibrações difíceis. E o Chico teve um problema, ele sentia dores horrorosas no braço, horrorosas. E ele sabia que isso tinha a ver, primeiro, com o período que ele ficou afastado, porque ele acabou
como que perdendo um pouco o ritmo, a estrutura necessária, enfim. E ele acabou abrindo a guarda para registrar aquelas vibrações que vinham, tanto do desencarnado quanto do encarnado. Observem bem como é complexo um processo de uma psicografia. Por isso é que, cuidado, médiuns que me assistem, que vão trabalhar publicamente. Cuidado, cuidado. Sem falar que muitas vezes vira espetáculo. Precisamos de um ambiente protegido, estruturado, de uma casa espírita, com equipe e etc. Mas mesmo assim o Chico estava ali nesse contexto e com muitos problemas. Mas repito, ele ficou um tempo sem trabalhar. Essa que é a tônica que a gente quer dar. Mas ele sofrendo, e ele sofrendo. E no meio da psicografia ele falou para o Emmanuel assim: Emmanuel, me ajuda, porque está muito difícil. E foi. Eu sei que o Emmanuel virou e falou assim: pois bem, durante o período que você ficou afastado, você não sentiu o peso do garfo, não foi? Então você trata de focar no seu trabalho, supera a dor e atende. Por quê? Veja bem, se você não tem as condições desejáveis, eles têm a necessidade. E o que priorizamos é a necessidade do semelhante. Ponto. O Emmanuel era bravo? Ou ele era justo? Como que era? Tem gente que acha o Emmanuel exagerado, mas outros podem, como Chico muitas vezes disse, Emmanuel é um pai amoroso. E não é possível falar de Chico Xavier sem falar de Emmanuel, porque Chico sem Emmanuel não é Chico Xavier. Isso é espetacular. Você ia falar alguma coisa? Não, meu irmão batia, soprava, né? Boa essa. Pois bem, é igual a mãe da gente, né? Eu era pequeno, a mãe vinha dar aquelas lambadas, depois fica assim, ô filhinho. Vamos lá. Pois bem, então, ficou claro esse ponto? Vamos para o versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Observemos que interessante esse versículo. No resumo que foi feito aqui da fala do Honório, o Honório fez uma associação com esses presentes ao Natal. Porque o Natal fala muito para nós sobre essa condição de estar alegres e trocando presentes uns com os outros. Porque os profetas estavam mortos, a testemunha estava morta. Olha que interessante essa pinçada do Honório, né, Júlio? Qual é a testemunha que está morta na celebração do Natal? Jesus. Não, Casalberto, mas o Natal não é comemoração do aniversário dele. Pois é, mas a prática adotada no mundo materialista e utilitarista, na verdade, não reverencia ou não sacraliza o Natal. Está sacralizando a morte dele, é a crucificação dele. Por quê? Porque o nosso Natal é materialista. Mas matar a proposta espiritual merece comemoração. Olha aí para vocês verem que extraordinário. Embora lamentável. Eu estou falando extraordinário no sentido de como esse versículo se ajusta no símbolo do Natal. Não é? Então, ou seja, a gente crucifica a testemunha na praça, no mundo social, nas nossas relações, nós crucificamos, nós impedimos a persona. Põe aquela imagem para mim. A persona, ela abafa a manifestação do ser. Passa em sequência essa imagem que a gente usou semana passada. Então aqui, vamos imaginar essa estrutura a representar o espírito. Lá no centro, o ser.
a mônada celestial, o divino. Em torno do ser, a persona, personalidade, que representa o que parece, mas não é. Parecer é a persona. A persona é um veículo que a gente precisa para manifestar o ser. Essa persona ela pode ser positiva, como ela pode ser negativa. Negativa é quando a gente adultera, quando você deforma. Pelo interesse pessoal, por exemplo. Interesse pessoal. O interesse, por exemplo, o ser manifesta a luz querendo amar. Mas a persona, ela fala assim, mas eu vou amar só se eu tiver retorno. Você abafa o ser. O que prepondera é o parecer. Certo? Essa é a persona. A personalidade busca vantagem, né, do imediato. Quando deformada. Agora, quando a personalidade dá vazão para a manifestação do ser, sem conspurcar, a personalidade está cumprindo a função dela. Eu tive várias pessoas que gostaram dessa imagem e manifestaram na internet, porque aqui ajudou elas a entender, afinal de contas, o que é persona. Porque a gente tem uma tendência, quando não explicamos, a falar que a persona é negativa, que a máscara é improdutiva. Não. A máscara, porque persona traz a ideia da máscara. Você entrou aqui no centro espírita, você põe uma máscara. Quando você faz isso no movimento natural, é positivo. Qual a máscara que você vai colocar? Uma máscara que é uma roupagem que ajusta você no contexto de uma reunião como essa. Lá fora você esbraveja. Lá fora você senta de qualquer jeito, não está nem aí. Um abraço para o... Não estou falando que é vocês, não. Tá? É um espírito que está aqui. Aí o que acontece? Quando chega aqui no centro, nossa senhora, um lugar sagrado. E fala da máscara do Facebook também, aproveita aí. Né? Aí, aqui, tudo fica bonitinho. Bom dia! Lá fora, nem olha. Não é? Que Jesus te abençoe. Costuma você falar assim, Jesus lá fora. Fica xingando os outros no trânsito. É uma máscara? Não. Porque a Denise já correu e já pôs o querer ser. Mas tudo bem. Ela fez profetizou. O terceiro ponto é o querer ser. É quando você começa a descobrir que é importante você fazer uma adequação positiva. Então você veste uma roupa para ver Deus. Lembra isso no catolicismo? Você ia à missa e punha um melhor terno. Aí falava-se que é a roupa de ver Deus. Mas na verdade é ver a namorada, tentar... Isso eu estou falando homem, né? Porque a mulher também... Não, embora a mulher seja mais divinizada. Mas tudo bem. Continuando. Você estabelece uma meta. Um mito. Você estabelece um modelo que ele começa a te ajudar a não permitir que a máscara dificulte o processo. Nós falamos do Chico Xavier. Vamos ficar com ele. O Chico representa, poxa, tudo de bom que o Espiritismo apresenta. Sabe que o Chico ganhou um título de funcionário modelo do Ministério da Agricultura e Pecuária, na época era Agricultura e Pecuária. Funcionário modelo, depois que ele aposentou. Pelo seu comportamento. Chico nunca faltou um dia de trabalho. Em mais de 30 anos, ele aposentou em 1950 e poucos, não sei quantos anos precisamente de trabalho, nunca faltou o trabalho. E era um exemplo de comportamento. Então ele ganhou, ele recebeu esse prêmio de funcionário modelo. Podemos dizer que o Chico é um médium modelo? É um médium modelo no movimento espírita? Tenho dúvida. É um médium modelo. Por quê? Ele percorreu um caminho que, se nós buscarmos referência, nós vamos ter sempre algo a aprender com ele. Despojamento, desprendimento, respeito, bondade, nobreza, amizade, família. Chico era família plena, pura. Vocês conhecem esse livro? Chico Xavier do Calvário à Redenção? Vamos aproveitar para fazer um jabá. Pode, Denise? Leiam essa obra. Chico Xavier
o Calvário é a redenção. Família. Família pura. Mediunidade torturada. Mediunidade que trouxe para ele de sabores a vida inteira. Sabe essa história que eu contei do braço pesado? Vocês acham que o Chico, quando sentava para psicografar, era só flores? Só flores. Tem um companheiro do interior de São Paulo que me contou uma história belíssima. Embora nos deixe assim, perplexo. Certa feita, ele perguntou para o Chico, ele ia muito em Uberaba. E ele ficava com o Chico no meio daquela multidão lá, psicografia, naquelas reuniões durante o dia, no meio do... Enfim. Aí, certo dia, ele perguntou para o Chico, Chico, eu fico pensando, como é que deve ser espiritualmente você diante de tanta gente? Esses trabalhos, os espíritos devem ter uma estrutura assim, muito bem montada para te proteger. Aí ele falou assim, pois é, meu irmão, sem dúvida nenhuma, ai de mim se não fossem os espíritos. Mas eu queria te falar que não existe privilégio. Não existe privilégio. Tem dia que eu estou aqui psicografando, eu vejo os espíritos tentando me impedir. Eles ficam espetando agulhas no meu braço que me causam dores horríveis. Horríveis. Aí o companheiro perguntou, mas o Emmanuel permite? Ele falou assim, eu estou te dizendo, não existe privilégios. Se eu tenho que passar por isso, eu tenho que aprender a ter dignidade, equilíbrio e, acima de tudo, amor no meu coração, porque estes que ficam espetando agulhas nos meus braços merecem tanto carinho quanto as mães que venham aqui pedir cartas. Então, o Chico é modelo. O Chico representa para nós o querer ser. Então, querer ser Chico Xavier, entre aspas, não é de todo ruim. É importante. Nós temos aqui Allan Kardec. Queremos ser Kardec. Ou queremos aprender com Kardec. E estas almas são tão gigantes, Chico de um lado, principalmente no lado da mediunidade e do coração. E Kardec, essa figura de um grande líder, de uma conduta moral irretocável, uma vida de dedicação. Se a gente pegar esses dois exemplos em espiritismo, porque existem outros, como Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, as mulheres, podemos citar Ivone Pereira e tantas outras, termos como referência, nós vamos trabalhar melhor com a nossa persona. Então, a tua máscara hoje, ela é importante. A máscara que você usa para se ajustar. Ok? É um veículo de manifestação. Como o corpo também o é. Se não tiver o corpo, você não comunica. Não é assim? Você não realiza. Mas o legal da história é que a gente não pode ficar preso nestes. Kardec e Chico. Aí, quinta-feira, eu dei um exemplo aqui legal, que encaixa. O discípulo chegou para Buda e perguntou, como acessar a verdade? Buda levanta o dedo e aponta para a estrela. Ele entendeu que a verdade estava na estrela. Buda virou para ele e disse, mas não fique olhando mais para o meu dedo. Isso é esplêndido. Isso é João Batista puro, ô Júlio. É necessário que ele, o Cristo, cresça e que eu me diminua. Sob o ponto de vista íntimo, é necessário que a gente apague a personalidade. Mas você não vai fazer assim, deleta a personalidade, deleta a máscara, porque você perde o rumo. A máscara, que é sustentada pelo desejo, ela vai perdendo a função. E você, com o passar do tempo, você vai ser, você vai expressar o ser. A persona alimenta o ter. Eu tenho roupa, eu tenho corpo, eu tenho casa. Eu tenho máscara. Vai chegar um tempo que você não vai precisar mais de ter. Ser. Então tem a ver conhecimento e prática, conhecimento e prática. E a sua alma vai cada vez mais ser autêntica. E você não precisa mais de máscara. Você é quem você é. Ponto. Você não tem que justificar. Você é.
Já sabe aquela história do velhinho que vai perdendo como é que fala? O limite? A pessoa, quanto mais idosa, mais ela fica assim, entregue, né? Aí fala assim, pai, olha o que você falou. Ah, já falei. Mas pai, mãe, minha filha, o que tem? Você está ficando sem vergonha. Então, as expressões assim, não, eles estão sendo autênticos. O pudor, o preconceito, ele está na cabeça, ou ele é uma expressão nossa, da persona que está muito interessada no que o outro pensa. É lógico que a gente não vai perder o rumo, né? Você não vai perder o escrúpulo. Calma, viu, gente? Porque senão daqui a pouco está saindo aí até, né? Pelado com a melancia na cabeça. Não, calma. Usa persona, vai direitinho, cumpre as regras, para o negócio não ficar complicado. Mas pegaram aí, gente? Qual o sentido verdadeiro de você procurar aplauso, reconhecimento? Quem justifica não explica. Já viram aquele papo? O indivíduo cometeu, né? Cometeu o delito, né? Seja ele num nívelzinho imperceptível, socialmente falando, num relacionamento, aí depois ele quer provar, ele quer mostrar o motivo que ele fez. Já viram quantas vezes que a gente se perde querendo justificar? Você fez. Assume. É muito mais simples do que ficar teorizando. Assume. E o que é legal? Tem a hombridade de pedir desculpa, pedir perdão, de alma e coração. Mas assuma os seus atos. Porque mentir para os outros é mentir para si mesmo. E escrevam isso que eu vou dizer. Quem convive nesse mundo de personalidades que estão deformadas sob o ponto de vista das questões morais, num grupo, as máscaras são sustentadas pelo outro. Você coloca a máscara e o outro diz assim, não, tá bonita, olha que legal. Mas aquele que está aplaudindo sabe que você está usando máscara. Mas ele te apoia, que aí fica todo mundo no mesmo jogo. Mesmo jogo de interesse, mesmo, como é que fala? Jogo de aparências? Jogo de aparências. Reflitamos. É isso, Júlio. Então, meu amigo, Júlio, então no versículo 10, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam a terra. Comenta para nós esse finalzinho aqui, olha. Enquanto o culto é exterior. Você tem ele aí? Tem. Enquanto nos apontamentos aqui do Honório que nós recolhemos, nós notamos o seguinte: enquanto o culto é exterior, represamos emoções. Vivenciando, saneamos o íntimo, atingindo a vivência um certo grau de plenitude, de completude, alcançamos o estado de fluxo e refluxo dos valores de forma constante, mantendo a vida. Por isso que Jesus vai dizer, né? O que tem, mais será dado. Então, no nosso caso, quanto mais a gente, por exemplo, represando emoções, mas sem a contrapartida da vivência, nós vamos, então, nós estamos, na verdade, mantendo as emoções, né? É preciso esse trabalho de sair para a vivência, mas compreendendo que nós ainda vamos exteriorizar certas emoções, porque representam o nosso passado, a nossa conquista. E essas emoções é que serão a mesma força que gerou essas emoções, a mesma força vai gerar a virtude, vai gerar o novo homem. Então é preciso termos com paciência, termos compreensão desse processo, porque não se trata da eliminação de um para o outro ressurgir, não. É um trabalho conjugado. Nós vamos operando, desvinculando de um, desvinculando da outro, né? E é necessário ter paciência, porque as emoções vão emergir, os lampejos vão emergir. Então, esses
os tormentos, né? Os dramas de consciência, os acicates da consciência. Então, continuando aqui. A intensidade do tormento está na razão direta da ignorância da lei. E o tormento é sinal de não associação com os profetas. Enquanto a gente fica, então, eu lembro aqui do recalcitrar contra os aguilhões, né, do livro Paulo Estevão. Enquanto a gente fica recalcitrando contra o chamado, contra aquilo que a gente precisa fazer, vivemos e vamos experimentando o tormento. O tormento vai sendo desativado na razão direta do grau de consciência desperta e aplicação que vamos dando a esse ensinamento. Por isso que a gente vê as complicações dos religiosos, né, que não praticam, têm o conhecimento, mas quer compactuar, contemporizar. A gente vê isso muito na política, né, que é contemporizar. Então, é um trabalho no negociar, né? Negociar. É. Exatamente. Então, não dá para contemporizar. Nós precisamos de ser autênticos. Autenticidade. Reconhecer o limite, compreendemos o limite que trazemos, aceitar o limite, mas não se comprazer com o limite. Não se acomodar com o limite. Mas é preciso, digamos assim, dar o alimento para esse limite, mas ao mesmo tempo sair do circuito para gerar uma nova personalidade. Nova personalidade, né? Assim o ser vai se expressando de maneira gradativa aí. Então, por isso que cada existência é uma personalidade, não é isso que o André Luiz vai dizer? Como é que ele vai falar? Uma vida, uma veste, um corpo, uma veste. Então, cada existência é uma personalidade. Cada existência nós vamos edificando, vamos construindo, vamos elaborando. E ao longo de muito tempo, o Carlos Alberto citou o fato aqui de que, muito provavelmente, a gente estudava isso em Roma, estudava mesmo em Roma, evidentemente, mas com outra conotação, talvez, né? Com conotação de poder dominar com mais amplitude. Mas o corpo morto foi sendo cada vez mais compactado na intimidade. E hoje nós vivemos um tempo que o corpo morto quer sair, né? E vivemos os tormentos, que são os dramas de consciência. Natural, viu? Vamos ter paciência, vamos ter serenidade. Então, até que esse grau de plenitude ou de completude vai sendo alcançado, que é a questão da imperfeição e da perfeição, a perfeição é a plenitude. Até Kardec, no livro Céu e Inferno, vai trazer aquele, no Código Penal, o espírito que tem 10 imperfeições sofre mais do que um que só tem 4. Porque o que tem só 4 imperfeições, ele já elaborou 6 qualidades nobres. Então ele tem só 4 imperfeições para vencer. Então ele está preenchendo-se, planificando o seu ser. Então a plenitude está sendo elaborada, que é uma nova personalidade, né? Então, fluxo e refluxo, esse fluxo e refluxo aí é interessante falar dele, né? Pois é. E então, quando você refere ao momento que a gente vive, é um momento de muito tormento psíquico. Inclusive no campo da política a gente pode sem querer aqui, dar alusão à personalidade, mas a gente está vendo hoje, com muita clareza, um corpo morto sendo colocado na praça. Novamente. Nós não estamos aqui fazendo ataques particulares. Mas é uma ideia, porque assim como acontece na religião, como aconteceu na sociedade, nos planos da mística, acontece também na política. Para a gente fazer o cotejo, a aferição dos movimentos. Sem querer aqui fazer alusão à personalidade. Mas hoje tem um corpo morto muito em evidência, hoje sendo recolocado no circuito, não tem? Tem. As nossas projeções, observe bem, todas as nossas projeções, sob o ponto de vista da política divina, nós lutamos para abafar durante
a nossa trajetória. Nós somos todos seres políticos, vamos repetir. A política faz parte da engrenagem da convivência. Então, o corpo morto que nós estamos trabalhando nesse foco do Evangelho, como os profetas, os líderes, ou as lideranças, e as expressões genuínas da arte, da poesia, nós matamos e não queremos que seja enterrado. Embora a gente cultue aquilo que é contraditório. Então, um exemplo. Na música, as expressões mais clássicas, mais genuínas da música, nós matamos por escolhas de outras questões, mas você sabe que não pode enterrar o que é divino, o que é belo. Então você faz uma opção momentânea, uma escolha transitória, mas o divino, o ser, a luzinha continua acesa, ela não é morta. Então, quando na política, na ciência, a gente opera assim, por escolhas dos mecanismos transitórios, abrindo mão do que é divino, isso gera regozijo, euforia transitória. Mas há de chegar um tempo que você vai reconectar-se com o que é nobre, com o que é divino. Olha para vocês verem como que isso é sério. Nós falamos muito de religião, mas é em todos os setores. Nós sabemos que a célula base da sociedade é a família. Nós matamos a família. Matamos. Pelo materialismo, pelo utilitarismo. É muito tranquilo dizer assim, os dias atuais são diferentes do ontem. Hoje a gente já não tem mais tempo. Então, por isso é que eu não visito meu pai. Não vou no hospital ver minha tia. Eu não tenho tempo. Não. Espera aí. Você, na verdade, está fazendo escolhas. A necessidade continua. O seu pai precisa ser visitado. A sua família precisa ser alimentada. Eu levei para o lado extremo. Mas a família, ela é alimentada nos momentos de convívio fraterno também, não é assim? Todos nós sabemos que sem família não se educa com qualidade. Embora a gente sabe que nos dias atuais tem que ter ajuste, porque as famílias estão mais resumidas. Alguém pode não ter família, é uma mulher que ficou viúva que cuida de um menino. Mas é uma família, não são dois. Tá? Então, assim, eu só coloquei esse exemplo no diminutivo aqui, sob o ponto de vista numérico, apenas para tentar mostrar em qualquer manifestação de desconforto por quem está ouvindo a minha palavra. Eu não posso limitar qualquer conversa. Qualquer exemplo, ele pode ter o seu aspecto positivo e ele pode derrubar também a ideia. Certo? Então, vamos voltar. A família, ela tem que ser prioridade na nossa evolução. Porque a nossa construção é pessoal, mas existe um movimento coletivo, onde você vai ter a oportunidade de pôr para fora, de desenvolver as virtudes que esse ser está irradiando. E você só vai fazer isso convivendo. Sozinho você não evolui. Ponto. Certo? Mas mesmo a gente sabendo, a gente mata a família, só que você não enterra a família. Lá no culto do Natal, que foi colocado aqui como exemplo, nós vamos reunir em família, mas nem sempre o que coteja, né, o que estimula o encontro familiar é o que é alimentado ou que é colocado como ponto principal. Não. Outras coisas que são acessórias passam a ser principais. Não se fala que, olha, nós estamos aqui, que bom estarmos juntos. Não, já vai logo. Muitas vezes até é um momento que poderia ser de favorecimento para a edificação, se torna um momento destrutivo. Porque o interesse pessoal vai viger, a minha opinião que vale. Aí eu polarizo e deixo de pensar no todo.
Toda vez que se divide, caracteriza um movimento egóico. O amor, ele não divide, ele unifica. O amor integra. O amor é que alimenta. Entre dois seres, quando há amor, não tem separatividade. Não tem vácuo. Não tem vácuo. Quando se ama, há união. Não é assim que vamos encontrar em Moisés, quando diz que é necessário que o varão se una à disjuntora e os dois formem um só corpo e uma só carne? A carne é o movimento, a carne é o substantivo. Não é? Isso é importante. O corpo é a ideia. O corpo é o princípio. O corpo é a filosofia. O que caracteriza uma relação é os princípios que elas fomentam. A minha relação de amizade, ela tem que definir princípios éticos e morais para que a amizade se engrandeça. Se eu perder o foco no princípio, a amizade se vai. Aí vai acontecer o que eu disse aqui quinta-feira. Toda relação tem prazo de validade. Me pediram para explicar isso melhor, porque eu soltei uma frase aqui, aí uma pessoa falou assim, pô, mas então o amor tem prazo de validade? Eu falei assim, meu amigo, desculpe a minha expressão infeliz. Eu não quis dizer que amor tem prazo de validade, eu falei que relação tem prazo de validade. E pode ser uma relação com muito amor. Quer um exemplo? Nós estamos na terra, mãe e filho. Uma relação de amor. Entre mãe e filha. Amor mesmo, tá bom? Tem prazo de validade, não tem? Mamãe não vai desencarnar, ou o filho pode desencarnar? Acabou a relação sobre aquele ponto de vista circunstancial de tempo e espaço. Certo? Mas com amor, a relação ela é eterna. Ela jamais vai ser... Ela vai ser, inclusive, interrompida. Porque as ligações são energéticas, são vibracionais. O poeta que ama diz... Quem toca uma rosa atinge estrela. E nem precisa do dedo do Buda. Captaram? Isso é só para a gente refletir. Então, o assunto é muito interessante. Essa aventura é muito prazerosa, embora cause surpresas. Tem hora que a gente fica incomodado, com medo. Tem hora que a gente... Enfim, mas é isso aí. Trabalhar com o Evangelho, à luz do Espiritismo, é mergulhar no passado. E eu comecei a falar, acabou que tomou um outro rumo, mas eu queria também dizer, como nota final, médiuns, principalmente os médiuns, que passam por questões complexas no campo das percepções, lidando com o passado e se relacionando com os espíritos, captando ondas mentais que os visitam o tempo todo. Cuidado. Tenham vigilância. Porque costuma a sementinha que cai, ela é suficiente para tisnar tudo. Então temos que ter atenção a isso. O Chico Xavier é o maior exemplo para a gente, como modelo que nós elegemos na nossa intimidade. O Chico passou uma vida inteira sendo atormentado por espíritos inferiores, tentando impedir que ele desse o recado. Lidar com estas frequências complicadas é o que acontece com a maior parte dos médiuns. Muitos adolescentes que nos procuram com mediunidade torturada e não sabem. Frequentam consultórios e os tratadistas da psique se esforçando, mas com barreiras, porque desconhecem a importância do magnetismo animal, não é? das terapêuticas com os recursos magnéticos do passe, da água magnetizada, do esclarecimento sob o ponto de vista espírita, desconhecem o fator mediunidade. Então, amigo, você que é médium, ou que você que está lidando com eles, tenha calma. E cuidado com a fonte aonde tu está bebendo. Busque instruções seguras.
de pessoas abalizadas, principalmente, que tenham conduta moral digna. Porque não basta ler, não basta participar, como vemos por aí. O indivíduo está numa área X, nunca trabalhou com mediunidade, está fazendo palestra de mediunidade e com a fila de gente atrás dele para dar orientação sobre mediunidade. Não tem vivência nenhuma. Cuidado, amigo, que o assunto requer bom senso, prudência e, acima de tudo, oração. Porque não basta também só ter a informação. É necessário aprender a sutilizar o plano vibracional. Estabelecer sintonias superiores. Porque mesmo assim não vai ser fácil. Imagine quando não. A oração não faz parte. Deus não existe. Quer conhecer espiritismo, ou quer lidar com mediunidade, frequentar ambiências espirituais, sem a devida proteção. E esta você só vai encontrar com Jesus. Lembre-se disso. É uma dica. É uma dica que a nossa experiência, graças a Deus, nos concede. Sem vivência mediúnica, fica complexo poder se candidatar a orientar pessoas. E o suicídio aumenta, as dores campeiam, e nós temos que ter responsabilidade com a tarefa que nos compete. Porque senão daqui a pouco eu vou vir para cá para falar só do que me interessa. E não é assim que funciona. Nós temos que seguir o que os espíritos propõem. Isso é inarredável, impostergável, e não podemos hesitar. Com amor no coração, venceremos. Juntos, o potencial se agiganta. E o Espiritismo, por nós, poderá ser decantado em verso e prosa, nos exemplos e na alegria da convivência. Que Jesus esteja conosco, Denise, Júlio, os demais companheiros. Você que está em casa, muito obrigado pela oportunidade. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal YouTube da Rede Amigo Espírita e no nosso novo canal. Nós estamos aumentando, crescendo o número de inscritos. O canal Gênesis. A sua ajuda para nós é fundamental. E fica aí aquela nossa campanha, né, Denise? Hashtag compartilhe só o bem. Vamos encerrar então a nossa manhã.